Mudar-me para aquela casa antiga foi uma decisão tomada sem ponderar sobre as histórias que as paredes poderiam guardar. Tudo parecia normal no início, mas logo percebi que havia algo de estranho no espelho do banheiro. Uma sombra indescritível, quase imperceptível, começou a se manifestar de maneira sinistra sempre que eu olhava para meu reflexo. A princípio, atribuía a sombra a truques de luz ou ao cansaço. No entanto, ela persistia, evoluindo de uma mancha indefinida para uma presença quase tangível. Nos momentos de solidão, especialmente durante a noite, a sombra ganhava vida, movendo-se de maneira independente, como se tivesse uma existência própria. A inquietude cresceu à medida que a sombra passou a adotar formas, contornos que desafiavam qualquer explicação racional. Seus movimentos eram sutis, mas inegavelmente perturbadores. O espelho, uma vez uma ferramenta de vaidade e reflexão, tornou-se o portal para algo além da compreensão humana. O temor atingiu seu ápice quando, durante uma noite de insônia, decidi enfrentar a sombra. Fixei meu olhar no espelho, encarando a figura que se movia em resposta a cada movimento meu. Ondulações e distorções na superfície refletiam a presença sinistra que agora preenchia o banheiro. Em um momento de coragem, sussurrei perguntas à sombra. Perguntas que ecoavam naquele espaço confinado. Para minha surpresa e terror, a sombra pareceu reagir. Movimentos sutis transformaram-se em respostas, quase como se estivesse tentando se comunicar. Palavras ininteligíveis pairavam no ar, sussurradas em um idioma desconhecido. Determinado a desvendar o mistério, busquei a ajuda de especialistas, desde eletricistas até paranormalistas. Contudo, as explicações variavam de ilusões óticas a eventos paranormais inexplicáveis. Cada tentativa de remover a sombra falhava, e a presença continuava a crescer, tornando-se uma testemunha sombria das minhas noites e dias. A tensão atingiu seu ápice quando a sombra começou a assumir formas humanas, distorcendo-se em rostos irreconhecíveis. O ambiente da casa tornou-se opressivo, como se as paredes estivessem impregnadas com a energia sombria daquela presença indesejada. Em um último esforço desesperado, decidi investigar a história da casa. Foi então que descobri que, décadas atrás, um antigo morador havia desaparecido misteriosamente no banheiro, deixando para trás apenas sombras de uma vida perdida. A sombra no espelho era, sem dúvida, a manifestação residual de um passado trágico, uma presença que buscava uma forma de comunicação. Cada noite tornou-se um confronto com a sombra, enquanto eu tentava decifrar suas mensagens e liberar a energia aprisionada naquele banheiro assombrado. Cada movimento dela era uma dança entre os reinos, uma tentativa de transcender os limites da vida e da morte. A casa antiga, uma vez meu refúgio, transformou-se em um palco para o sobrenatural. A sombra no espelho tornou-se minha companheira, uma testemunha de meus medos e uma recordação constante de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo nos recantos mais íntimos de nossas vidas. Os dias tornaram-se uma jornada assombrada, onde a sombra no espelho era minha constante companhia. Eu pesquisei incansavelmente, mergulhando nos registros históricos e conversando com moradores antigos da região. Cada revelação parecia intensificar a presença da sombra, como se minha busca pela verdade alimentasse a energia que a mantinha ligada àquele lugar. À medida que a sombra assumia formas cada vez mais distintas, comecei a perceber que ela não era apenas uma entidade residual, mas uma expressão de emoções e memórias. Na tentativa de entender sua mensagem, passei noites em vigília, observando as sutilezas de seus movimentos e sussurros indistintos. Fui atraído para o banheiro como se fosse um ímã, a sombra respondendo aos meus chamados silenciosos. No auge da minha determinação, coloquei um gravador perto do espelho, esperando capturar as vozes sussurrantes que ecoavam na sala.
À medida que a gravação avançava, as palavras indecifráveis adquiriram uma clareza inesperada, como se a sombra estivesse ansiosa para compartilhar sua história. A voz, embora frágil, revelou uma narrativa de desespero e tristeza. Era a história do antigo morador, cujo desaparecimento havia deixado uma cicatriz no tecido do espaço-tempo. Ele compartilhou os detalhes angustiantes de sua vida e dos eventos que levaram à sua partida prematura. Cada palavra era carregada de sofrimento e arrependimento, uma confissão silenciosa que ressoava no corredor do tempo. Em um momento de clareza sobrenatural, a sombra revelou que estava presa entre dois mundos, incapaz de seguir em frente devido ao seu sofrimento não resolvido. Sua presença no espelho era uma tentativa desesperada de se comunicar, buscando redenção e compreensão para sua trágica existência após a morte. Inspirado por essa revelação, busquei maneiras de libertar a alma atormentada. Consultei especialistas em paranormalidade e rituais de limpeza espiritual. Cada tentativa, no entanto, parecia apenas intensificar a intensidade da sombra, como se ela estivesse relutante em deixar para trás a única conexão que ainda mantinha com o mundo dos vivos. No ápice da minha busca, decidi me submeter a um ritual mais complexo, envolvendo velas, incensos e palavras de liberação. A casa tornou-se um santuário improvável, enquanto eu recitava as palavras com determinação, buscando proporcionar alívio à alma aprisionada. A sombra no espelho, aparentemente consciente do que estava acontecendo, começou a se contorcer de maneira angustiante. No clímax do ritual, uma explosão de luz ofuscante envolveu o banheiro. Por um breve momento, a sombra desapareceu, deixando-me com uma sensação de vazio. Temi que minhas tentativas de libertação tivessem falhado, mas, à medida que a luz se dissipava, a sombra retornou, desta vez em uma forma mais suave e etérea. A atmosfera na casa mudou instantaneamente. O peso que antes pairava nos corredores desapareceu, substituído por uma serenidade que há muito estava ausente. A sombra, agora libertada de sua prisão, flutuava no espelho como uma lembrança do passado, mas sem a intensidade assombradora que uma vez a caracterizara. A experiência deixou-me marcado, uma testemunha de eventos que transcendiam os limites da compreensão humana. A casa antiga, antes permeada por uma atmosfera opressiva, transformou-se em um refúgio renovado. A sombra no espelho, agora pacífica, era um lembrete da interconexão entre os mundos, uma expressão de como nossas histórias podem ecoar além da morte. Ao longo do tempo, a sombra desvaneceu-se gradualmente, deixando-me com uma sensação de encerramento e resolução. A experiência trouxe uma compreensão mais profunda sobre a fragilidade da linha que separa o visível do invisível, o tangível do intangível. E enquanto a vida seguia em frente, eu carregava as memórias da sombra no espelho como uma testemunha silenciosa daquela jornada única entre os reinos da existência. Mudar-me para aquela casa antiga foi uma decisão tomada sem ponderar sobre as histórias que as paredes poderiam guardar. Tudo parecia normal no início, mas logo percebi que havia algo de estranho no espelho do banheiro. Uma sombra indescritível, quase imperceptível, começou a se manifestar de maneira sinistra sempre que eu olhava para meu reflexo. A princípio, atribuía a sombra a truques de luz ou ao cansaço. No entanto, ela persistia, evoluindo de uma mancha indefinida para uma presença quase tangível. Nos momentos de solidão, especialmente durante a noite, a sombra ganhava vida, movendo-se de maneira independente, como se tivesse uma existência própria. A inquietude cresceu à medida que a sombra passou a adotar formas,
contornos que desafiavam qualquer explicação racional. Seus movimentos eram sutis, mas inegavelmente perturbadores. O espelho, uma vez uma ferramenta de vaidade e reflexão, tornou-se o portal para algo além da compreensão humana. O temor atingiu seu ápice quando, durante uma noite de insônia, decidi enfrentar a sombra. Fixei meu olhar no espelho, encarando a figura que se movia em resposta a cada movimento meu. Ondulações e distorções na superfície refletiam a presença sinistra que agora preenchia o banheiro. Em um momento de coragem, sussurrei perguntas à sombra. Perguntas que ecoavam naquele espaço confinado. Para minha surpresa e terror, a sombra pareceu reagir. Movimentos sutis transformaram-se em respostas, quase como se estivesse tentando se comunicar. Palavras ininteligíveis pairavam no ar, sussurradas em um idioma desconhecido. Determinado a desvendar o mistério, busquei a ajuda de especialistas, desde eletricistas até paranormalistas. Contudo, as explicações variavam de ilusões óticas a eventos paranormais inexplicáveis. Cada tentativa de remover a sombra falhava, e a presença continuava a crescer, tornando-se uma testemunha sombria das minhas noites e dias. A tensão atingiu seu ápice quando a sombra começou a assumir formas humanas, distorcendo-se em rostos irreconhecíveis. O ambiente da casa tornou-se opressivo, como se as paredes estivessem impregnadas com a energia sombria daquela presença indesejada. Em um último esforço desesperado, decidi investigar a história da casa. Foi então que descobri que, décadas atrás, um antigo morador havia desaparecido misteriosamente no banheiro, deixando para trás apenas sombras de uma vida perdida. A sombra no espelho era, sem dúvida, a manifestação residual de um passado trágico, uma presença que buscava uma forma de comunicação. Cada noite tornou-se um confronto com a sombra, enquanto eu tentava decifrar suas mensagens e liberar a energia aprisionada naquele banheiro assombrado. Cada movimento dela era uma dança entre os reinos, uma tentativa de transcender os limites da vida e da morte. A casa antiga, uma vez meu refúgio, transformou-se em um palco para o sobrenatural. A sombra no espelho tornou-se minha companheira, uma testemunha de meus medos e uma recordação constante de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo nos recantos mais íntimos de nossas vidas. Os dias tornaram-se uma jornada assombrada, onde a sombra no espelho era minha constante companhia. Eu pesquisei incansavelmente, mergulhando nos registros históricos e conversando com moradores antigos da região. Cada revelação parecia intensificar a presença da sombra, como se minha busca pela verdade alimentasse a energia que a mantinha ligada àquele lugar. À medida que a sombra assumia formas cada vez mais distintas, comecei a perceber que ela não era apenas uma entidade residual, mas uma expressão de emoções e memórias. Na tentativa de entender sua mensagem, passei noites em vigília, observando as sutilezas de seus movimentos e sussurros indistintos. Fui atraído para o banheiro como se fosse um ímã, a sombra respondendo aos meus chamados silenciosos. No auge da minha determinação, coloquei um gravador perto do espelho, esperando capturar as vozes sussurrantes que ecoavam na sala. À medida que a gravação avançava, as palavras indecifráveis adquiriram uma clareza inesperada, como se a sombra estivesse ansiosa para compartilhar sua história. A voz, embora frágil, revelou uma narrativa de desespero e tristeza. Era a história do antigo morador, cujo desaparecimento havia deixado uma cicatriz no tecido do espaço-tempo. Ele compartilhou os detalhes angustiantes de sua vida e dos eventos que levaram à sua partida prematura. Cada palavra era carregada de sofrimento e arrependimento, uma confissão silenciosa que ressoava no corredor do tempo. Em um momento de clareza sobrenatural, a sombra revelou que estava presa entre dois mundos, incapaz de seguir em frente devido ao seu sofrimento não resolvido.
Sua presença no espelho era uma tentativa desesperada de se comunicar, buscando redenção e compreensão para sua trágica existência após a morte. Inspirado por essa revelação, busquei maneiras de libertar a alma atormentada. Consultei especialistas em paranormalidade e rituais de limpeza espiritual. Cada tentativa, no entanto, parecia apenas intensificar a intensidade da sombra, como se ela estivesse relutante em deixar para trás a única conexão que ainda mantinha com o mundo dos vivos. No ápice da minha busca, decidi me submeter a um ritual mais complexo, envolvendo velas, incensos e palavras de liberação. A casa tornou-se um santuário improvável, enquanto eu recitava as palavras com determinação, buscando proporcionar alívio à alma aprisionada. A sombra no espelho, aparentemente consciente do que estava acontecendo, começou a se contorcer de maneira angustiante. No clímax do ritual, uma explosão de luz ofuscante envolveu o banheiro. Por um breve momento, a sombra desapareceu, deixando-me com uma sensação de vazio. Temi que minhas tentativas de libertação tivessem falhado, mas, à medida que a luz se dissipava, a sombra retornou, desta vez em uma forma mais suave e etérea. A atmosfera na casa mudou instantaneamente. O peso que antes pairava nos corredores desapareceu, substituído por uma serenidade que há muito estava ausente. A sombra, agora libertada de sua prisão, flutuava no espelho como uma lembrança do passado, mas sem a intensidade assombradora que uma vez a caracterizara. A experiência deixou-me marcado, uma testemunha de eventos que transcendiam os limites da compreensão humana. A casa antiga, antes permeada por uma atmosfera opressiva, transformou-se em um refúgio renovado. A sombra no espelho, agora pacífica, era um lembrete da interconexão entre os mundos, uma expressão de como nossas histórias podem ecoar além da morte. Ao longo do tempo, a sombra desvaneceu-se gradualmente, deixando-me com uma sensação de encerramento e resolução. A experiência trouxe uma compreensão mais profunda sobre a fragilidade da linha que separa o visível do invisível, o tangível do intangível. E enquanto a vida seguia em frente, eu carregava as memórias da sombra no espelho como uma testemunha silenciosa daquela jornada única entre os reinos da existência. Em uma noite de diversão com amigos, o cenário festivo transformou-se em um palco de horror quando examinei as fotografias capturadas durante o evento. O que deveria ser um registro de momentos alegres revelou-se como uma galeria macabra, com a presença sinistra de um estranho vestido de preto, sempre à espreita nos cantos mais obscuros das imagens. A desconcertante figura, distorcida pela sombra, parecia observar a celebração com olhos invisíveis, uma presença cuja intenção permanecia enigmática. A atmosfera de festa desvaneceu-se diante da inquietante descoberta, lançando uma sombra literal e figurativa sobre a noite que deveria ter sido repleta de risos e memórias felizes. Determinei-me a desvendar o mistério do estranho nas fotografias. Consultei especialistas em fotografia, buscando explicações lógicas para a presença inexplicável. No entanto, nenhum truque de luz, falha técnica ou reflexo parecia justificar a figura encapuzada que persistia em aparecer nas imagens. A busca pela verdade me levou a explorar a história daquele lugar específico onde a festa ocorreu. Descobri que, décadas antes, um evento trágico marcará o local. Uma figura misteriosa vestida de preto fora testemunha de uma tragédia que resultou em perdas irreparáveis. À medida que eu cavava mais fundo na história do estranho nas fotografias, comecei a experimentar fenômenos inexplicáveis.
Sombras pareciam mover-se por conta própria, e sussurros indistintos ecoavam nos corredores da minha mente. A linha entre o mundo físico e o sobrenatural tornou-se cada vez mais tênue, enquanto eu me via mergulhado em um mistério que transcendia as fronteiras da racionalidade. Decidi retornar ao local da festa, na esperança de obter mais pistas sobre a presença do estranho. A atmosfera estava carregada com uma energia palpável, como se o passado estivesse entrelaçado com o presente de maneiras imprevisíveis. À medida que explorava os arredores, encontrei testemunhas locais que compartilharam relatos assustadores de avistamentos inexplicáveis e sensações de opressão. Foi durante uma noite escura e silenciosa que me deparei com uma descoberta aterradora. Uma antiga construção, abandonada e esquecida, emergiu das sombras. Rumores locais sugeriam que aquele lugar era um ponto focal de atividades paranormais, onde a barreira entre os mundos era especialmente tênue. Ao adentrar o edifício decrépito, a presença do estranho intensificou-se. Sombras dançavam pelas paredes, e uma sensação de angústia pairava no ar. Em uma sala oculta, descobri artefatos e registros que indicavam práticas esotéricas realizadas ali décadas atrás. A figura encapuzada estava, de alguma forma, vinculada a essas atividades, como se sua presença transcendesse o tempo. Em um instante de clareza assustadora, percebi que o estranho nas fotografias não era apenas uma aparição do passado, ele estava ativamente envolvido em eventos sobrenaturais que persistiam no presente. A história do local e a presença do estranho estavam intricadamente conectadas, formando uma narrativa que se estendia através das eras. Ao confrontar a figura encapuzada durante uma vigília noturna, experimentei uma fusão temporal, onde passado e presente colidiam. Sua presença, antes apenas uma imagem congelada em fotografias, tornou-se dinâmica e consciente. Ele compartilhou uma história de arrependimento e penitência, revelando que sua figura enigmática era uma manifestação de uma busca incessante por redenção. A experiência alterou profundamente minha compreensão do sobrenatural. A figura encapuzada, uma vez um mistério perturbador, tornou-se uma entidade complexa, repleta de emoções e motivações. Minha jornada pela verdade revelou que, por trás de cada sombra assustadora, há uma história que clama por ser contada, uma narrativa que transcende os limites do tempo e do entendimento humano. Ao compreender a verdade por trás da figura encapuzada, uma narrativa de penitência e busca por redenção começou a se desdobrar diante de mim. A figura, que uma vez aparecia apenas como uma sombra nas fotografias, tornou-se um ser consciente e complexo, repleto de emoções que transcenderam os limites do tempo. A entidade revelou que sua presença na noite da festa estava ligada a um evento trágico ocorrido no passado, onde ele, em vida, desempenhara um papel crucial. Arrependido pelos eventos que haviam culminado naquela noite fatídica, sua alma ficou presa entre os reinos, incapaz de seguir em frente. Ao longo de décadas, a figura encapuzada buscava uma forma de compensar seus erros passados, buscando redenção através de uma série de rituais espirituais e tentativas de se comunicar com os vivos. No entanto, sua aparência enigmática e sombria fazia com que fosse frequentemente mal interpretado como uma presença ameaçadora. Durante minhas interações com a entidade, percebi que ela estava presa em um ciclo interminável de culpa e remorso. Sua história, uma tragédia marcada pela própria sombra que carregava, tornou-se um fio condutor entre os eventos do passado e as manifestações atuais. O edifício abandonado, que uma vez servirá como palco para suas atividades esotéricas, tornou-se o epicentro de sua busca incessante por redenção. Decidi colaborar com a figura encapuzada para ajudá-la a encontrar a paz que tanto almejava. Juntos, exploramos métodos para romper os laços que aprendiam ao mundo terreno. Rituais espirituais, orações e momentos de reflexão tornaram-se parte integrante do processo,
enquanto buscávamos um caminho para transcender as barreiras entre o visível e o invisível. Durante esses rituais, a figura compartilhava fragmentos de sua vida passada, revelando momentos de amor, traição e, finalmente, arrependimento. A intensidade das emoções experimentadas por ele se manifestava nas sombras que dançavam ao nosso redor, criando uma atmosfera densa e carregada. Com o tempo, começamos a sentir uma mudança na energia do local. A figura encapuzada parecia tornar-se mais etérea, como se as correntes que a mantinham ligada ao mundo dos vivos estivessem enfraquecendo. Os sussurros e murmúrios que antes permeavam o ambiente tornaram-se mais suaves, indicando uma transformação iminente. Em uma noite especial, durante um ritual especialmente poderoso, testemunhamos a figura encapuzada sendo envolvida por uma luz suave e tranquilizadora. Sua forma sombria começou a desvanecer-se gradualmente, revelando uma expressão de paz e alívio. Foi como testemunhar a redenção de uma alma que há muito buscava o perdão. À medida que a figura encapuzada transcendia para um estado de paz final, a atmosfera do local transformou-se. A energia densa dissipou-se, substituída por uma serenidade há muito perdida. A entidade, agora livre de suas correntes espirituais, desapareceu gradualmente, deixando para trás uma sensação de encerramento e tranquilidade. Minha jornada, que começara como uma busca por respostas sobre uma presença assustadora nas fotografias, transformou-se em uma experiência única de compaixão e ajuda espiritual. O edifício abandonado, antes impregnado com a energia da busca pela redenção, tornou-se um marco silencioso de uma jornada transcendental. À medida que a figura encapuzada desaparecia, compreendi que o sobrenatural não é apenas sobre o medo do desconhecido, mas também sobre a oportunidade de oferecer auxílio e compreensão. A redenção da entidade destacou a interconexão entre os reinos espiritual e terreno, proporcionando uma visão única sobre a complexidade das experiências que transcendem a vida e a morte. Essa experiência, marcada pela superação das sombras do passado, deixou-me com uma profunda apreciação pela capacidade de cura que pode advir de um encontro com o sobrenatural. Herdando uma fita cassete de um parente falecido, não imaginava que minha busca por lembranças afetuosas se transformaria em uma experiência assustadora e inquietante. As gravações, inicialmente percebidas como um tesouro nostálgico, revelaram-se portadoras de algo muito mais sinistro. Ao reproduzir as fitas, vozes sussurrantes e indistintas surgiam por trás das conversas familiares. Uma cacofonia de murmúrios e suspiros envolvia as mensagens originais, como se algo além deste mundo estivesse tentando se comunicar através do delicado zumbido das fitas antigas. A inquietude cresceu conforme eu analisava cada gravação, tentando desvendar os segredos ocultos. As vozes, por vezes, pareciam formar palavras familiares, como se tentassem transmitir uma mensagem específica. Em outros momentos, tornavam-se ininteligíveis, deixando-me com uma sensação de desconforto e insegurança. Intrigado e apreensivo, decidi aprofundar minha investigação, procurando entender a origem das vozes que permeavam as gravações. Descobri que aquela fita específica havia pertencido a um parente distante, um homem solitário com uma predileção por ocultismo e práticas místicas. Ao mergulhar mais fundo em sua história, descobri que ele estava envolvido em experimentos que buscavam romper as barreiras entre os planos espirituais. Sua fixação em explorar o desconhecido o levou a conduzir sessões de comunicação espiritual, buscando interações com entidades além do véu da mortalidade. Os murmúrios nas fitas começaram a tomar forma,
revelando detalhes perturbadores sobre as sessões espirituais. Os nomes das entidades, aparentemente perdidas entre o mundo dos vivos e o além, eram mencionados repetidamente. À medida que eu ouvia, ficava claro que algo além da compreensão humana estava tentando se comunicar através dessas gravações. A curiosidade se transformou em um senso de responsabilidade ao perceber que essas entidades, presas em algum limbo espiritual, buscavam uma conexão com o plano terreno. Minha hesitação inicial de interagir com o sobrenatural foi superada pelo desejo de entender e, se possível, ajudar essas almas atormentadas. Com a orientação de especialistas em fenômenos paranormais, iniciei um processo de comunicação mais direta. Sessões de mediunidade e rituais espirituais tornaram-se uma parte regular da minha busca pela verdade. À medida que as vozes ganhavam mais clareza, histórias de vidas interrompidas e destinos trágicos emergiram. Em uma das sessões mais intensas, uma entidade identificou-se como o parente falecido que havia originalmente possuído a fita cassete. Sua mensagem era carregada de remorso e arrependimento, revelando que suas experimentações espirituais haviam desencadeado uma série de eventos que afetaram não apenas sua própria vida, mas também as vidas daqueles que estavam conectados a ele. A partir desse momento, minha jornada assumiu um tom mais compassivo. Ao invés de buscar respostas exclusivamente para minha própria curiosidade, comecei a procurar maneiras de aliviar o sofrimento das entidades presas entre os planos. Rituais de libertação e mensagens de consolo tornaram-se parte integrante do processo, enquanto eu agia como um intermediário entre os mundos. Ao longo do tempo, as vozes nas fitas diminuíram em intensidade. Parecia que as entidades, uma vez aprisionadas em sua busca por comunicação, haviam encontrado algum tipo de paz. O som distante de suspiros e murmúrios desapareceu gradualmente, deixando-me com um sentimento de realização e aceitação. Minha experiência com as fitas cassete transformou-se em uma jornada espiritual complexa, desafiando minhas crenças e abrindo uma janela para um mundo além do alcance dos sentidos comuns. Ao olhar para trás, reconheço que o sobrenatural não é apenas uma busca por mistérios, mas também uma oportunidade de compaixão e entendimento em face do desconhecido. À medida que as vozes nas fitas diminuíram, uma sensação de calma e resignação preencheu o ambiente. Minha jornada espiritual, iniciada por mera curiosidade, tornou-se uma busca pela redenção e alívio para almas perdidas. Eu me tornei um intermediário entre dois mundos, um canal para a comunicação entre aqueles que partiram e os que ainda estavam aqui. As sessões espirituais tornaram-se mais frequentes e elaboradas, com o objetivo de proporcionar conforto e orientação para as entidades que buscavam paz. Cada mensagem transmitida por meio de mim era uma ponte que conectava o presente e o além, uma troca simbólica entre a vida e a morte. A profundidade das histórias compartilhadas pelas entidades revelou a complexidade dos destinos interligados pelo plano espiritual. Algumas buscavam reconciliação por erros cometidos em vida, enquanto outras expressavam gratidão por momentos de afeto que permaneciam gravados em suas essências etéreas. Uma entidade em particular, cujo nome era mal pronunciável em línguas terrenas, compartilhou a história de uma vida interrompida por circunstâncias trágicas. Sua narrativa era comovente e desencadeou uma onda de empatia que transcendeu as barreiras entre os reinos. Em minhas meditações e rituais, esforcei-me para oferecer consolo e perdão a essa alma atormentada. Enquanto meu papel como intermediário se aprofundava, o impacto das comunicações espirituais começou a se manifestar no mundo físico. Padrões de energia alterados, eventos inexplicáveis e uma sensação de presença espiritual permeavam o ambiente. A casa, outrora um espaço silencioso, tornou-se um epicentro de atividade paranormal. No entanto, eu persistia na busca pela resolução e liberação.
Guiado por especialistas e orientado por mantras espirituais, continuei a trabalhar para oferecer um caminho de transição para as almas aprisionadas. Cada ritual era uma tentativa de romper os laços que as mantinham ligadas ao plano terreno, permitindo-lhes seguir adiante em paz. O ápice da minha jornada ocorreu durante uma sessão intensa, onde múltiplas entidades buscavam minha ajuda. O espaço ao meu redor tornou-se impregnado de uma energia densa, como se estivesse repleto de vozes sussurrantes e presenças invisíveis. Fui envolto por uma escuridão temporária, um fenômeno inexplicável que precedeu uma manifestação intensa das entidades. Nesse momento de convergência entre o físico e o espiritual, percebi que a libertação não era apenas para as almas atormentadas, mas também para mim. Minha busca por compreensão havia evoluído para um papel de curador espiritual, um agente de transformação para aqueles que partiram e para o ambiente que habitavam. Ao final da sessão, a escuridão dissipou-se, e a casa retomou sua quietude, como se um véu tivesse sido levantado. As vozes que antes ecoavam nas fitas, agora silenciosas, encontraram uma espécie de descanso, e a atmosfera da casa tornou-se mais leve, como se as sombras do passado houvessem encontrado a tão necessária libertação. Minha vida, uma vez permeada por uma busca insaciável por respostas sobrenaturais, transformou-se em uma jornada espiritual de compaixão e cura. A casa, agora imbuída de uma energia serena, era um testemunho silencioso das histórias que ecoavam em seus corredores. Enquanto eu refletia sobre essa experiência única, compreendi que o sobrenatural não era apenas sobre o desconhecido, mas também sobre a oportunidade de transcendência e evolução espiritual. As fitas cassete, uma vez carregadas de vozes inquietantes, tornaram-se um testemunho da interconexão entre os planos espiritual e terreno. Minha jornada não era apenas uma busca por compreensão, era um chamado para servir como um elo entre os reinos. À medida que eu seguia adiante, agradecia pela oportunidade de ter sido escolhido para proporcionar um alívio espiritual, reconhecendo que, mesmo nas sombras do sobrenatural, a luz da compaixão e da redenção poderia brilhar intensamente. A fazenda, um lugar que evoca imagens idílicas de tranquilidade rural, revelou-se como palco de um pesadelo que desafiava toda a lógica. Minha jornada pelo inexplicável começou quando herdei a propriedade de um parente distante e decidi explorar suas vastas extensões. No entanto, o que inicialmente parecia uma oportunidade de conexão com a natureza tornou-se uma descida vertiginosa ao coração do desconhecido. Ao percorrer os campos, deparei-me com um antigo celeiro de aspecto enigmático. Sua estrutura desgastada parecia sussurrar segredos há muito esquecidos. Ignorando uma sensação incômoda, adentrei o celeiro em busca de respostas sobre sua história. Ao explorar os cantos empoeirados, descobri uma série de diários que pertenciam ao antigo proprietário. Esses registros detalhavam eventos perturbadores que ocorreram na fazenda décadas atrás. Relatos de visões inexplicáveis, vozes sussurrantes nas noites silenciosas e aparições sombrias permeavam as páginas. O antigo dono, atormentado por esses fenômenos, tentou entender a natureza do mal que parecia ter se instalado na propriedade. Determinado a desvendar o mistério, decidi mergulhar mais fundo nas experiências registradas nos diários. Os relatos descreviam encontros com sombras que se moviam entre as árvores, murmúrios que ecoavam nas paredes da casa e uma sensação constante de ser observado, mesmo nos momentos mais íntimos. A fazenda, um refúgio que deveria proporcionar paz, estava mergulhada em uma atmosfera de inquietação sobrenatural.
À medida que eu explorava a cada canto da propriedade, os fenômenos começaram a se intensificar. Sombras dançavam nas paredes, portas rangiam inexplicavelmente, e uma presença indescritível parecia seguir-me pela vastidão dos campos. Noites mal dormidas e uma constante sensação de inquietação tornaram-se parte integrante da minha experiência naquela fazenda outrora serena. Intrigado, busquei ajuda de especialistas em atividade paranormal e histórias locais que poderiam fornecer insights sobre a natureza dos eventos inexplicáveis. As lendas que envolviam a fazenda eram sombrias e cheias de tragédias do passado, sugerindo que a terra estava marcada por uma história de sofrimento e infortúnios. Enquanto investigava, testemunhei manifestações mais diretas da atividade paranormal. Sombras assumiam formas mais definidas, vozes sussurrantes tornavam-se mais audíveis, e uma presença sinistra parecia desafiar a própria realidade. Cada tentativa de compreender o que assolava a fazenda era recebida com uma resposta mais intensa e perturbadora. Em uma noite sombria, enquanto explorava a área ao redor do celeiro, deparei-me com uma visão que gelou meu sangue. Uma figura pálida e translúcida, envolta em sombras, materializou-se diante de mim. Seus olhos vazios penetraram minha alma, transmitindo uma tristeza e desespero indescritíveis. Era como se a própria essência da fazenda tivesse ganhado forma. A figura, revelando-se como um espírito atormentado, compartilhou uma história de uma tragédia que havia marcado a terra. Uma família que, há muitas décadas, enfrentará um destino trágico em meio a conflitos e sofrimentos. O espírito clamava por justiça e redenção, buscando alívio para as almas aprisionadas naquelas vastas extensões. Determinado a ajudar as almas atormentadas, mergulhei em rituais de liberação e comunicação espiritual. Cada passo, cada palavra de consolo e cada gesto de compaixão pareciam acalmar a atividade sobrenatural. Os lamentos do passado transformaram-se em murmúrios suaves, e as sombras que antes dançavam de maneira ameaçadora agora pareciam se dissipar. A experiência na fazenda tornou-se um testemunho de como a busca pela verdade pode desvendar não apenas mistérios sobrenaturais, mas também trazer alívio para almas aprisionadas pelo peso do passado. Enquanto a propriedade gradualmente recuperava a sua serenidade, eu me afastei dela com um sentimento de ter cumprido uma missão de compaixão e resolução. A fazenda, uma vez marcada por eventos sombrios, transformou-se em um exemplo de como o poder da empatia pode transcender as barreiras entre os mundos, oferecendo paz para aqueles que há muito tempo clamavam por redenção. À medida que a fazenda recuperava a sua serenidade, senti-me compelido a aprofundar minha conexão com as almas que haviam encontrado alívio. Enquanto continuava a explorar a história por trás da tragédia que assolou a propriedade décadas atrás, descobri detalhes mais profundos sobre a família que uma vez habitou aquele lugar. Os registros e relatos que descobri revelavam um drama familiar complexo, marcado por disputas de terra, rivalidades intensas e segredos ocultos. A família, outrora unida pelos laços de sangue, tornará-se vítima de suas próprias desavenças, levando a uma série de eventos que culminaram em uma tragédia de proporções incompreensíveis. Decidi explorar a fundo a história da família para compreender não apenas os eventos específicos que levaram à sua ruína, mas também as dinâmicas emocionais que perpetuaram o sofrimento além da morte. Em um esforço para encontrar respostas, busquei registros históricos, entrevistei moradores locais mais antigos e examinei cartas e documentos que revelavam os conflitos que assombravam a propriedade. A história que emergiu era repleta de traições, amores proibidos e um legado de dor que parecia ecoar através do tempo. A propriedade, antes um refúgio pacífico, tornará-se o palco de uma tragédia familiar que transcendia as fronteiras da vida e da morte. Os espíritos atormentados que eu havia encontrado não eram apenas vítimas de eventos isolados, mas sim de uma teia complexa de relações e emoções.
Cada passo que eu dava em direção à compreensão dessa trama macabra parecia trazer consigo uma carga emocional mais intensa. A fazenda, que uma vez fora palco de alegrias rurais, tornou-se um testemunho silencioso das vidas que se entrelaçaram e se despedaçaram sob seu teto. As almas atormentadas, incapazes de encontrar paz, clamavam por um julgamento final e uma resolução para os conflitos que as haviam prendido na fazenda. Foi durante uma noite tempestuosa, enquanto eu mergulhava nos documentos mais antigos encontrados, que uma nova peça do quebra-cabeça se revelou. Uma carta esquecida, amarelada pelo tempo, descrevia um pacto feito em desespero. Um dos membros da família, à beira do colapso emocional, buscará ajuda nas artes ocultas, esperando encontrar uma solução para os conflitos intermináveis que assombravam a propriedade. O pacto, no entanto, estava longe de trazer a paz desejada. Em vez disso, havia desencadeado forças sobrenaturais além do controle humano. As sombras que assombravam a fazenda eram manifestações da energia escura desencadeada por esse acordo desesperado. As almas atormentadas eram os resultados trágicos de uma tentativa falha de encontrar uma solução para uma tragédia que estava além do entendimento humano. Movido por uma mistura de compaixão e determinação, decidi enfrentar as forças sobrenaturais que foram inadvertidamente desencadeadas. Utilizando os conhecimentos adquiridos durante minha busca pela verdade, preparei-me para um ritual de libertação que visava desfazer o pacto sombrio e permitir que as almas aprisionadas finalmente encontrassem a paz. A noite do ritual foi marcada por fenômenos paranormais intensos. Sombras dançavam ao redor, murmúrios ecoavam pelos corredores e a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. À medida que recitava palavras antigas e realizava gestos simbólicos, senti uma energia poderosa, uma combinação de tristeza e alívio, preenchendo o ar. O clímax do ritual foi marcado por uma explosão de luz, como se as sombras que haviam assombrado a fazenda estivessem finalmente se dissipando. O eco das vozes sussurrantes transformou-se em uma melodia suave, e as almas que antes estavam presas foram libertadas para seguir adiante. A paz finalmente desceu sobre a fazenda, transformando-a de um cenário de horror em um refúgio sereno. Ao observar a transformação, senti um misto de gratidão e pesar. A busca pela verdade, que começara como uma jornada para desvendar o mistério da fazenda, havia se transformado em um ato de redenção e compaixão. As almas que clamavam por justiça foram ouvidas, e a fazenda, uma vez assombrada pelo passado, tornou-se um lugar de descanso eterno. Minha experiência na fazenda, marcada por encontros com o sobrenatural, deixou-me com uma compreensão mais profunda da complexidade das emoções humanas e das consequências que podem ecoar através do tempo. Cada sombra tinha uma história a contar, e cada murmúrio era um eco de vidas interrompidas. À medida que eu me afastava da fazenda, carregava comigo não apenas a memória das almas libertadas, mas também uma lição sobre a importância da compaixão e da busca por redenção, mesmo nos cantos mais sombrios da existência humana.